Bastidores da Voz. Uma jornada de autoconhecimento, transmutação. Histórias da vida que há por trás da voz do cantor. É só o amor que canta e revela a voz. Eu tô aqui com o Luiz Carlos Sabá e vou perguntar pra ele qual é o sonho que ele tem. Diga aí, Cauã. Ser jogador de futebol. Beleza. E aí, o que é que você tem feito pra realizar esse sonho? Estudar e treinar, beleza. Tem rezado muito. Você tá treinando também? É isso aí, beleza. Deus abençoe seu sonho, cara. E aí, Jorge? Tudo bem, Tainá? Ótimo, que bom. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o projeto, que me encantou saber que você faz. Agora, fala como é, então, o projeto em si, como é que se dá? Como é o nome do projeto? Como começou? O projeto, na verdade, é o projeto Eu Sou da Paz, né? Que o projeto Eu Sou da Paz é uma ação de prevenção do projeto Resgate. O projeto Resgate é uma ONG, né? É a Associação Resgate de Sergipe, que funciona para fazer esse ano agora em julho, 16 anos de atuação aqui no estado. Entrei na Petrobras com 20 anos de idade, né? E inicialmente fui trabalhar em Alagoas, depois voltei para aqui para Sergipe, trabalhei no Espírito Santo por algum período e a maior parte do tempo foi aqui em Carmópolis, né? Na região, em diversas cidades ali, que são áreas petrolíferas aqui em Sergipe. E quando eu completei 21 anos para 22, foi o período que houve uma mudança significativa na minha vida e a forma de compreender o mundo mudou, né? Quando nossa mente muda, tudo muda, a gente enxerga o mundo de forma diferente e reage ao mundo de forma diferente também. As mesmas coisas você enxerga de forma diferente. Obviamente, se você enxerga as coisas de forma diferente, os sentimentos que você vai ter a partir dessa visão do mundo vai ser diferente. E se seus sentimentos são diferentes, suas atitudes e reações em relação àquilo que você está vendo também vai ser diferente. Então, tudo muda. Não tem como alguém ter uma experiência dessa e continuar da mesma forma. Eu estava, nessa época eu era simpatizante, né, do socialismo, comunismo, de uma origem muito pobre. Então, isso tudo tinha significado para mim. Afinal de contas, as injustiças sociais que eu via, né? Quando se perenizava a situação de pobreza, a situação das crianças abandonadas, né? Isso tudo estava bem presente no meu cotidiano. Então, quando você começa a perceber que a pobreza é resultado de uma forma de um modelo de planejamento, de todo um processo político que permite ou possibilita a manutenção desse estado de coisa, obviamente o sentimento é de indignação. Mas aí, lá mesmo também, algum tempo depois, eu pude encontrar alguém que me falou do Evangelho, que eu já estava desacreditando em Deus, né? E aí a minha fé estava se perdendo, porque eu não podia pensar que Deus comungasse com essa situação de injustiça. Os dados sobre a violência no Brasil, como nós falamos, temos mais de 60 mil homicídios por ano em média. 52% desses homicídios estão na faixa etária entre 16 e 29 anos. São adolescentes e jovens e, obviamente, tem alguns outros que estão abaixo ainda dos 16 anos, né? Uma criança de 6, 7 anos, daqui a 10 anos vai estar com 17 anos de idade. É a geração do presente, né? E que vai estar liderando no futuro. Então, eles são líderes em potencial e estão em treinamento. Então é importante que a gente consiga compreender essa perspectiva, porque muitas vezes nós desprezamos aqueles que têm menos recursos, né? Mas de alguma forma nós seremos impactados devido à nossa omissão. Então não podemos ser omissos. Eu comecei a ler a Bíblia porque aquele jovem me falava e procurei ler a Bíblia para mostrar que a Bíblia não tinha sentido. E nesse processo de ler a Bíblia, para mostrar que não tinha sentido, eu fui confrontado com aquilo que estava escrito ali, e aí eu já comecei a fugir daquele cara, porque ele era perigoso, ou seja, essa conversa, esse diálogo poderia gerar um desconforto da minha parte.
na verdade, eu posso fugir das pessoas, mas não posso fugir da verdade, da minha consciência. Então, o que ocorre é que eu fui confrontado, né, em minha própria consciência a respeito do estilo de vida que eu vivia, que apesar de ser contra a questão daquela realidade das crianças abandonadas, né, eu era em potencial pai de menor abandonado. O meu estilo de vida estava justamente dentro daquilo que eu rejeitava como resultado, que era as crianças abandonadas, sem pai, sem alguém que assumisse paternidade. Sim. Esse é o 4º ano, nós estamos aqui na comunidade de Santa Maria, né, no espaço onde existem muitas crianças que estão, como tantos outros espaços, de diversos bairros da cidade de Aracaju e do país como um todo, onde as crianças estão em situação de vulnerabilidade e risco. E assim, a gente como a gente já está acostumado a trabalhar com essas crianças e, enfim, né, a gente sabe que o maior desafio delas é justamente lidar com a questão da liberdade, né? Porque, por exemplo, na maioria das vezes os pais trabalham, elas ficam sozinhas em casa e o contexto ali onde elas vivem muitas vezes é permeado pela violência e também pela venda, tráfico de drogas, uso de drogas. Então, essa coisa faz parte do cotidiano delas. Hoje o Brasil é o maior consumidor de crack em todo o mundo, o segundo consumidor de cocaína em todo o mundo, possui a 3ª maior população carcerária de todo o mundo. O número é altíssimo, estamos aí em torno de 650 mil, ou mais de 650 mil detentos, né, assim, no Brasil. Das 50 cidades mais violentas do mundo, nós possuímos 17. É um número significativo. O país, também, os dados de abuso sexual de criança, nós somos, né, primeiro também. Então, enfim, temos muitas coisas ruins, mas em meio a essa situação caótica, nós guardamos no coração uma viva esperança de que esses desafios, esses números ruins, são oportunidade para que aqueles que são cidadãos, independente da fé, de qualquer fé, mas que são cidadãos, queiram, né, colocar-se como cidadão para ser parte da solução dessa realidade. Nós então procuramos criar, né, assim, atividade esportiva, tem o futebol e tem outras atividades também, teatro, dança. Ocupar a né? mente e o corpo, né? Exatamente. Então, e elas podem descobrir o quanto elas podem fazer coisas boas e prazerosas, saudáveis, brincar, gostosas, né? Criar justamente esse espaço seguro, esse espaço de proteção. Muito e legal. Aí é um espaço também para interagir, para transmitir valores sobre a vida. Eu tenho muita esperança com o nosso país, mas não uma esperança tola, boba. Eu acredito que se um povo ele for capaz de refletir, ele deve ser capaz de ter compaixão e transformar essa compaixão em ação concreta que mude a vida sua própria e, em decorrência disso, a vida de tantos outros que estão lhe cercando. Outro aspecto também é que eu fui confrontado, né, em minha própria forma de ser, no sentido de que eu estava vendo eu gosto sempre amei a natureza, o pôr do sol, o nascer do sol, enfim, as flores, e estava no local isolado e eu vi ali flores pequenas, muito lindas e cada detalhe muito belo. E o que acontece é que ao ver aquelas flores ali, eu pude identificar que, na verdade, ela iria morrer daqui a 2, 3 dias, né? E ela tinha tanta beleza em si e ninguém estava vendo aquela beleza. E eu estava vendo ali, mas talvez daqui a 2, 3 dias elas iriam desaparecer. E eu fui ver que se eu fosse fazer flores para ser vista por muitas pessoas, eu iria caprichar naquelas flores. Mas se fosse para ser vista por 1 ou 2 pessoas, eu não ia investir tanta energia para fazer aquilo. Então eu pude perceber, não sabia nominar, mas eu pude perceber que aquele que criou as flores e fez tantas coisas belas, ele não estava preocupado em ser visto ou não ser visto, ele apenas manifestava a sua própria essência em ser Deus e Criador de todas as coisas. Então isso me fez, eu fui confrontado com essa verdade que me ajudou a ver, digamos assim, um mundo de forma diferente. E o que mudou essencialmente, primeiro, eu pude experimentar alegria e paz, né, dentro de mim. Sentimento de pertencimento a algo maior, aquele que de fato nos criou, né? Então, ver hoje os filhos vivendo plenamente como seres humanos, né, sensíveis, né, cidadãos, né, responsáveis, isso também é resultado daquela fé, né, que começou lá. Deus estava presente ali, que poderia mudar a minha vida, e foi de fato isso que aconteceu. Então, não fui eu quem produzia a fé, mas foi a fé
que veio ao meu coração. Deus que toma a iniciativa em estar conosco, Ele tem interesse de se relacionar conosco, né? De morar conosco, de participar do nosso cotidiano, né? de dar solução para os nossos sofrimentos. Ele tem interesse pessoal, muito interesse nisso, certo? Não é um Deus que está alheio ao nosso sofrimento, que nos criou, né? E que nos abandonou, não. É um Deus presente, um Deus conosco, um Deus vivo e que faz diferença. Tem um ditado na África que diz assim, né, para cuidar de uma criança é preciso uma comunidade inteira. E era isso que culturalmente acontecia aqui no Brasil, nos meus tempos de crianças e tal. Então, se alguém me via fora do meu lugar, né, do meu espaço, que era o espaço de proteção, sim, todo mundo tinha autoridade sobre mim para me dizer, Jorge, o que você está fazendo aqui? Vá para casa agora. E eu ia para casa. Então, os vizinhos e os maiores, a professora e tudo. Então, era um contexto cultural, né, onde havia proteção, certo? Então, não são as leis que protegem, são as pessoas que protegem. Então, pode se estabelecer mais leis rigorosas, mais leis, mas se as pessoas não estiverem com esse espírito voluntarioso de respeitar, não vai ter proteção, porque existe a lei, né? A lei vai permitir, possibilitar que haja, digamos assim, punição. Mas a proteção tem que ser por meio de ações nesse sentido, mobilização da comunidade para que ela possa estar consciente e da sua responsabilidade de proteger não só o seu filho individualmente, mas também contribuir para a proteção da comunidade inteira. Esse, né? Cristo, Jorge, que eu medito também, como você está aí movido pelo Espírito, né? A gente vê a sua... como é que eu vou dizer, sua alegria mesmo, sua alegria em falar desse mestre, né, que transforma a gente nas nossas mais profundas estruturas mesmo. Esse Cristo, eu estou tendo esse cuidado de falar assim, por que eu chamei você? Porque muitas vezes a gente vê e tem um preconceito muito grande com quem é pastor, ou quem é evangélico tem preconceito com quem é padre, entende? E aí passa, ao invés de olhar a palavra e esse Cristo lindo que você está falando aqui, a pessoa fica olhando a pessoa, né? A religião. E aí deixa de ter a oportunidade de encontrar essa pessoa que te transformou, essa pessoa que te levou para um caminho iluminado, para um caminho de leveza, um caminho de caráter, né? E que ele é tão humano que se aproximou dos excluídos, né? Que amou os excluídos e que pouco se importou com o julgamento, né? De todo mundo, das estruturas de poder da época e do próprio povo, que olhava com quem é esse cara que come com pecadores, né? Que deixa que a prostituta lave os seus pés. Exatamente. Que Cristo é esse, Jorge? Na verdade, Cristo é para além daquilo que qualquer ser humano seja capaz de falar. Nenhum ser humano vai falar, né, da totalidade dele, porque estaria falando de Deus. Em nenhum mortal, né, Deus pode ser concebido, né? Então, obviamente, o que nós conhecemos a respeito de Deus são apenas em parte, conhecimento em parte, né? Em parte. O que nós conhecemos a respeito de Deus são, digamos assim, pálidas revelações em relação à grandeza e à majestade de Deus. Mas o que podemos saber é que mesmo em parte, mesmo em pequena parte, o certo é que o conhecemos. E isso é importante, para que não venhamos ficar instáveis, né, com relação àquilo que conhecemos. Não, conhecemos pouquíssimo. Mas o certo é que mesmo sendo pouco esse conhecimento, o certo é que nós o conhecemos. Então é Cristo quem nos procura, quem nos encontra, e nós somos achados nus, ou seja, em nossa própria essência, e aí não tem como não nos envolver, nos entregar àquele que nos criou, que nos fez e que nos ama tanto e que pode produzir mudança não só para o indivíduo, mas também resultar em mudanças coletivas, né? Uhum. Então, voltando à questão de que Cristo é esse, por exemplo, é o Cristo que se aproxima das crianças. As crianças chegam para Jesus e correm atrás de Jesus, e é interessante que a gente pode perceber o seguinte, que as crianças dificilmente se aproximam de alguém que tem a cara emburrada, mas uma cara alegre, alguém que demonstra afetividade na sua forma de ser, né? As crianças vão e se aproximam de forma afetuosa. Então, os discípulos chegaram e disseram para as crianças, não se aproximem de Jesus, do Mestre, não se aproximem. E essa foi a única vez que Jesus publicamente repreende os seus discípulos e diz,
não impeçais que eles venham a mim. Não criem embaraço para que elas venham a mim, porque das tais pertence o reino dos céus. Eu posso dizer, né, parafraseando, remova todo impedimento para que as crianças conheçam o Cristo verdadeiro, porque o que às vezes as pessoas conhecem são diversas percepções que outros têm a respeito de Cristo e não a verdade de Cristo mesmo. Né? É apresentado o Cristo que é conveniente àquela pessoa ou aquela estrutura religiosa. E não, então existem diversos embaraços que são criados para que as pessoas conheçam a verdade, o Cristo verdadeiro. Mas o Cristo verdadeiro não fica prisioneiro de estruturas religiosas, mas ele se move e ele se faz chegar onde ele quer chegar. Como é que vocês chegam nessas crianças? Vocês já sabem dos casos que acontecem, e aí vocês vão até as famílias? Como é que se dá essa triagem, esse reconhecimento? Veja bem, não é difícil assim, né, chegar, porque o número é muito elevado. Nossa. O número é muito elevado, certo? Isso é triste, né, Jorge? Muito triste. E mais triste ainda é a nossa omissão, no sentido de que as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós não estamos conseguindo enxergar, porque outras demandas, outras preocupações são mais importantes do que cuidar daquela comunidade, né? Não apenas com aquele assistencialismo e aquele discurso, não, mas aquela compreensão mesmo mais ampla de que as estruturas precisam ser mudadas, de que nós devemos ser participantes do modelo democrático, não apenas no dia da eleição para votar em A e B. Nenhum político no Brasil, não espero em nenhum deles, eu repito, que eles mudem, porque nós queremos muito, damos muita ênfase a salvadores. Não tem salvadores de forma nenhuma. O Salvador que veio, ele muda não as estruturas, mas muda o homem, e o homem deve ser capaz de mudar as estruturas. O Projeto Resgate tem duas áreas distintas, uma área que é de atenção, de apoio, de dar suporte ao dependente químico e à família, e o outro, o trabalho é de prevenção, que se dá mesmo nas escolas e em diversos espaços. A prevenção é só uma informação que vocês fazem ou como é isso? Na verdade, a informação que a gente fazia nas escolas, assim, inicialmente eram informações, mas aí depois nós fomos aprimorando para interagir, porque assim, a questão não é passar para eles informações, porque eles já possuem muitas informações, mas a gente está ajudando-os a pensar sobre o que eles podem fazer com aquelas informações que já têm. Porque, é um vínculo, né? Assim, exatamente. Até mesmo porque, assim, principalmente na adolescência, a pressão do grupo é muito forte, muito mais acima do que a gente pode pensar. É por isso que o suporte da família, o acolhimento, a conversa, o diálogo com a família, né, é muito importante para que eles possam, digamos assim, gerenciar melhor essas pressões do grupo, né? Porque assim, esse sentimento de pertencimento a um grupo específico é muito importante para o adolescente e não consumir, não experimentar, né? Assim, ser careta, né? Exatamente. Então, como vencer isso é algo muito, né, difícil, mas sobretudo a questão não é o experimento, é como o cuidado para não se manter ali naquela relação, porque vai provavelmente startar. A questão é, se uma pessoa experimenta e ela tem a dependência química, ela não para mais. Se ela tiver predisposição, vai acontecer naturalmente, e aí vai ficar com muita dificuldade de sair daquela condição. Então, as minhas ações em favor de outros, né, a filantropia deve ser essa expressão de amor para com o ser humano, ela deve ser em decorrência de eu compreender o quanto Deus me ama. E essa compreensão deve me levar a compreender que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, essa imagem e semelhança de Deus precisa ser amada e não explorada, certo? Tratada com dignidade e não aviltada. Então, independente da escolha que o ser humano faça, a mim cabe compreender que cada ser humano carrega dentro de si uma dignidade que é inalienável, ela não pode ser tirada dele. O que a gente procura é dar a essas crianças ferramentas por meio de valores, informações e também desse processo de interação, para que elas possam saber o que elas querem, né, e poder dizer, isso eu não quero para mim. Né? Exatamente. Né? Isso eu não quero para mim, isso vai me causar prejuízo, ela vai poder ponderar melhor sobre o que ela quer e sobre quais são os obstáculos possíveis para que ela que
que podem aparecer para que ela não consiga o que quer. O número, por exemplo, de jovens que engravidam cedo é muito grande, né? A gente trabalha essa questão da gravidez na adolescência, a gente trabalha essa questão, né, da sexualidade, a gente trabalha também essa questão de valores de cidadania, de meio ambiente, a gente trabalha também valores a respeito da espiritualidade, a gente trabalha também valores da cidadania, né? Essa questão de compreender melhor como é que funciona a sociedade, como é que funciona a participação, né? A importância da participação, a importância dos estudos. E se não houver participação popular efetiva, no sentido do exercício da democracia, por meio de participação dos conselhos municipais de educação, de saúde, conselho municipal ou estadual de entorpecentes, conselho de segurança pública, enfim, participar efetivamente, se não houver essa participação, não vai mudar nada, porque nós vamos estar elegendo as pessoas ali e essas pessoas vão estar, obviamente, sob a pressão, né, de diversos interesses que financiaram suas campanhas, e essas pessoas que financiaram, como já foi dito e nós sabemos muito bem disso, não tem jantar de graça, certo? Elas vão querer o retorno. Se a população também participar efetivamente, ela vai ter o retorno. Se deixar aí do jeito que está, se mantiver esse modelo, o modelo vai ser cada vez mais formas criativas de não ser pego por essa legislação que está vigente. A legislação deve mudar, ou as práticas devem mudar, mas a corrupção deve permanecer se houver o mesmo nível de, digamos assim, de ausência de participação da sociedade civil, que deve se organizar e participar e lutar por interesses comuns. São tipos de violências, né, que as crianças estão expostas. O que a gente entende, por exemplo, na questão do abuso sexual, a criança é a última fronteira, ela própria é a última fronteira contra o abuso, certo? Porque as outras fronteiras... Então, o que a gente procura saber? A gente procura trabalhar com a família, mas a gente procura subsidiar essa criança, ajudá-la a proteger-se, né? Então, diz, olha, não toque no meu corpo aqui. Então, você vai perceber o que é um toque afetivo de um toque mal, né? De prejudicial. Então, ela vai perceber... conscientização dentro do Exatamente. ambiente. Então, a criança sabendo isso, ela própria, quando não tiver alguém por perto para poder protegê-la, ela vai saber que tem pessoas que a ensinaram a proteger-se. Então, ela vai saber como não aceitar esse toque ruim, esse toque que lhe causa prejuízo para a sua própria integridade. Ninguém está, digamos, isento certo, de passar por isso. Aliás, diga-se passagem, em todas as classes sociais, independente do fator econômico, o nível de instrução, né, todas as crianças estão sujeitas e são vulneráveis, né? A própria lei trata a criança como vulneráveis, então precisa da proteção da família e também está debaixo da tutela do Estado, né? Mas são as pessoas propriamente que podem promover de fato a proteção, inclusive por meio do diálogo, saber como foi o dia da criança e tudo mais. Às vezes a criança ela foi agredida e essa violência pode acontecer de diversas formas, e ela também foi ameaçada. Não conte para ninguém, olha, esse é o nosso segredinho. Então a criança se sente culpada, então ela vem como um sentimento de culpa porque deixou aquilo acontecer, mas na verdade ela assim que ela fica. Muitas vezes ela fica assim, certo? E a depender do nível de rigor, né, digamos assim, da família, dos valores da família, ela fica sem espaço. É importante que os pais possam ter um ambiente um relacionamento de confiança, onde não tem esse espaço para segredo com terceiros, né? E de maneira que a criança fique possa vir a ficar, né, coagida e tal, porque a maioria dos casos ocorre justamente assim. Então, isso é comum, é o relato delas. É muito comum. E a liderança que serve, Jorge, que eu leio uma passagem que eu acho muito... que me mexe muito profundamente, é quando ele vai lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro diz que não lava, o senhor vai lavar meus pés, que é isso? E ele fala, não, se eu não lavar seus pés, você não é comigo, né? O Cristo, ele para mim, é o mestre, o líder que trouxe essa mensagem de humildade, de serviço, de compreender e ser misericordioso, né? E estar a serviço do bem, do amor, da verdade. É o seguinte, primeiro eu penso, né, que Jesus
nos instrui de forma muito, né, pedagógica ali, quando ele mesmo faz aquele ato. O que Jesus quer é que a essência daquele ensino permaneça em nossos corações. Né? A ideia de ser servido também não significa dizer que o líder não possa ser servido por outras pessoas. Certo? Porque o próprio Cristo, em diversos momentos, puderam servi-lo, os discípulos puderam servi-lo. Então, não é que não receba. Mas eu digo serviço. Servir às suas vaidades. É isso. Exatamente isso. Perfeito. Então, o que nós queremos é enfatizar que a essência desse ensino de Jesus, que primeiramente, é o coração que precisa ser transformado. É esse coração, né, que precisa ser servo. Porque eu posso estar servindo a muitas pessoas por diversos motivos, inclusive pelo motivo errado. Então, às vezes, eu estou fazendo a coisa certa pela motivação errada. A gente procura trabalhar com voluntários que já tiveram formação para que se entenda que ali a gente não está fazendo um favor para as crianças, a gente está garantindo o direito, né? E também, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, a gente está contribuindo para a futura geração, né? Se a motivação primeira não for o amor, esse serviço não tem qualidade. Ela é desprovido de qualidade. Ainda que eu coloque meu corpo para ser queimado, né? Ou seja, me coloque para ser queimado, se não tiver amor, isso nada valeria. Se eu pegar minha fortuna, meus bens e distribuir com os pobres, mas se não tiver amor, também não tem valor. Se eu também me dedicar a uma obra de caridade, uma obra social, coisa parecida, mas se não tiver investimento de amor ali, aquele investimento firme de amor, isso não tem significado. O nosso número de voluntários é pouco, nós identificamos que era melhor ficar com a comunidade especificamente, trabalhando de forma sistemática com ela, do que ficar pulverizado e fazendo palestras, ainda que fossem interativas e tudo mais. Sobre a disciplina, por exemplo, a questão do jogo de futebol, tem um juiz que marca, tem as regras ali, e a gente vai fazendo associação entre o futebol e a vida, porque a vida também tem regras, a vida também todos têm que saber os seus próprios limites, enfim. Lidar com limites muitas vezes é uma coisa difícil, né? A gente deve estar aplicando um teste vocacional, ele consegue, digamos assim, identificar profissões que frequentemente não são, nos nossos testes vocacionais, não são levadas em conta, e aquelas habilidades, né, manuais, por exemplo, para ser eletricista, para ser jardineiro, para ser pedreiro. Então, quer dizer, porque sempre, assim, os nossos testes vocacionais são muito elitizados, então não considera essas outras realidades, não fazem parte, né? Então a gente quer mostrar que pode ser, assim, pode ser marceneiro, né, pode trabalhar como carpinteiro, pode ser artesão. Então existem diversas possibilidades aí, e que muitas vezes não precisa um nível de escolaridade alto, e essas crianças são muito criativas. E já pode colocar em atividade sem ter essa escolaridade ainda, que ela não tem. Exatamente. Né? Pode colocar em prática. Porque o que acontece é que o futuro para essas crianças e adolescentes é algo muito distante. E o presente é algo muito real, né? Onde existe ali o cara que está dando 50, 100 reais ou mais para ela poder fazer um favor para eles. E aquele dinheiro também ajuda em casa em alguma coisa e tal, né? Então, o universo de possibilidades é muito pequeno. Então, nós procuramos, através desses diálogos, desses encontros, levá-los a perceber que existem outras possibilidades sadias para que eles possam exercer seu papel como criança, como adolescente e viver sem estar comprometendo o seu futuro e o seu presente, né? Essa é a ideia. Cristo, então, não está mais prisioneiro daquelas estruturas religiosas do templo, mas ele sai do templo e invade as ruas, ele vem lá e se relaciona com as pessoas, e pessoas comuns são transformadas. Mas é a história dos anônimos que a somatória dessa história dos anônimos que promovem, de fato, as grandes mudanças, as grandes transformações. A história verdadeira é feita por aqueles que vivem em simplicidade e não querem, eles estão brigando para ocupar espaço na mídia ou em qualquer outro lugar, porque sabem quem são e sabem para quem vive. E isso é o mais importante de tudo. O Projeto Resgate trabalha aí, né, através do projeto também, faz ação de prevenção, através do projeto Sou da Paz, que funciona aqui em Aracaju, no Santa Maria. A gente tem como parceiro a Jocum, Jovens com a Missão, e naquele espaço lá tem um campo de futebol e outras salas que a gente usa para isso, né? Então a gente tem, muitas pessoas se apresentam como voluntário, mas a gente precisa de profissionais como o trabalho que você está fazendo agora, de mídia e tudo mais, para dar visibilidade, para buscar novos parceiros que financiem projetos. Então tá aí, viu, gente? Né? Vocês vão ver esse vídeo, ele mora em Aracaju, mas agora não tem mais isso não. Em qualquer lugar do mundo pode ajudar esse projeto, né?
que é tão, enfim, é de Deus mesmo, é do entender bem, da que- verdade, da vida, da saúde. Entender que pode sim contribuir para que o mundo seja melhor, né? Então, quando nós gastamos parte do nosso tempo, né, investimos em outras pessoas, certamente nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Tá? Que bom, obrigada, Jorge. Estamos aqui. Deus abençoe aí. Obrigado sua também caminhada. pela oportunidade, Tânia. Um abraço para você, sucesso no seu trabalho. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Oi, gente, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo que muito nos interessa. A gente que abriu esse espaço aqui para falar do amor, né? Para falar de boas ações, para falar de transformação, de autoconhecimento. Então esse trabalho do Jorge realmente é de transformar as pessoas, as crianças, as famílias, para seguirem um caminho do equilíbrio, né? Um caminho que Deus mostra o equilíbrio, né? Que a gente tem que seguir. E o envolvimento que a gente tem uns com os outros. Lembrando que a gente realmente é uma sociedade, a gente é uma comunidade. Unidade. Uma unidade que cada pedacinho pode fazer um pouco, que não é pouco. Esse pouco juntando com cada um vira um muito que transforma o mundo. É nisso que eu creio, é nisso que Jorge crê. E você também pode participar desse movimento. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo as redes sociais de Jorge, do projeto, certo? Os links de acesso e também os meus, para vocês conhecerem meu trabalho, tá bom? Ah, não se esqueçam, vocês curtam o vídeo, tem um joinha aí. Quem gostou do vídeo, curte aí no joinha para ajudar que esse conteúdo circule no YouTube e mais pessoas possam ver, né, esse conteúdo. E também podem deixar comentários, sugestão para novos temas, para a gente perpetuar essa partilha aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.